E aí, povo de Deus, faz tempo que a gente não aparece aqui, né? Mas eu queria compartilhar algo no seu coração. Talvez é uma história que você já conhece, né? Marcos capítulo 9, versículo 14, fala assim, ó, na minha Bíblia tem o título, fala o jovem lunático. Versículo 14, Marcos capítulo 9, versículo 14. E quando se aproximou-se dos discípulos, viu que ao redor dele uma grande multidão, estavam ali os escribas que discutiam com ele. O primeiro ponto que me chamou a atenção foi os discípulos. Se era discípulos, eles tinham o que? Eles eram aluno e tinham o seu o que? O professor. Eu tenho certeza na sua infância, ou até mesmo hoje, se você faz uma faculdade, se você faz algum curso, tem alguém o que? Ensinando, e você o que é o aluno, você é discípulo daquele professor, né? Você senta para ser discipulado, para ser ensinado, para ser ministrado, né? E tudo mais. Mas se você é esse aluno, você precisa o que? Anotar para esquecer. Ou você tem uma memória, boa memória aí, né? Amém por isso. Mas se não você é o que? Se você não anotar, você acaba o que? Esquecendo. Por isso que eu tenho um costume, depois que eu aprendi, né? Lógico, eu fui ministrado a isso, né? Para si, isso é tão precioso para mim. Para mim, Rafael, talvez você seja diferente, mas se para a escola eu levava um caderno e precisava anotar para o meu dia a dia, então para a igreja eu tenho certeza que precisa ser a mesma coisa. Se para ouvir ali o pastor que está ministrando, ou um presbítero, quem quer que seja, se eu tenho aquilo como valioso para minha vida, eu preciso que anotar. Amém? Mas aí é você, mas para mim eu preciso ali, por isso que tem vários, em hora eu vou anotando no grupo que eu tenho, ou anoto no caderno, anoto na minha Bíblia, anoto alguma coisa, porque senão o que? Acabo esquecendo, né? E como discípulo também eu tenho sempre que me examinar e lembrar, será que o meu professor me ensinou isso? Será que quando ele me ensinou, será que eu esqueci? Ou será que eu estou perdido como discípulo? Né? Como eu estava na escola, na faculdade, tem hora que o professor ensinava, eu ficava boiando com algumas outras coisas, ficava ali, né? Mas, rapaz, será que já foi ensinado? Será que isso já, né? E assim a gente sempre tem que se examinar, senão a gente acaba o quê? Ficando perdido, né? Mas vamos partir para outro ponto, né? E discutiam com eles, né? O versículo 14, no finalzinho, fala, eles discutiam com eles. Mano, uma coisa que eu aprendi, isso que eu falei para você, eu aprendi, eu notei ele. Tem hora que isso eu faço dentro de casa, que peraí, uma discussão, mas aquela discussão começou o que? Pequenininho, daqui a pouco foi juntando um outro ponto. A Bíblia é bem verdadeira, né? Um abismo puxa outro. Uma pequena discussão começou por uma coisinha simples, suponhamos, igual tá aqui aliança do meu casamento, talvez por isso daqui, por ela, essa parte tá aqui na frente e a outra tá aqui atrás, já começaria ali, lógico que isso não acontece, eu só dou um exemplo para você, né? E ali começava um grande, mas foi o que? Por causa disso só, né? E eu fui lá resolver. E será que se você parar um pouco, prestar atenção no seu casamento, na sua empresa, sei lá onde que você está, né? Será que não foi pequenas coisinhas que foram acumulando depois do que uma bola de neve, né? A Bíblia fala que a raposinha que faz mal que a vinha, né? Tem ali um contexto, se você quiser pesquisar, lá em Cantares tem essa passagem, só você pesquisar você vai ver porque que a raposinha fazia mal à vinha, né? E assim são pequenas coisinhas, é como o cupim, né? Ele é pequeno, mas você vai corroendo, corroendo, até o que? Acabar com todo ali, ou se era um armário, se era alguma outra coisa que você tinha como de valor, né? E o cupim consegue estragar, né? Ele acaba o que? Fazendo um grande prejuízo, mesmo sendo o que? Pequeno, né? Mas vamos que dar continuidade. Versículo 16, né? Perguntou, né? Porque discutiam com eles, né? Isso aqui, o versículo, na verdade, estou até pulando um ponto aqui, é o versículo 15, né? E logo toda a multidão vendo ficou espantado. Uma certa vez uma pessoa chegou na igreja espantado com algumas lutas que estavam passando. Eu já tinha resolvido alguns problemas, e eu fiquei todo cheio, mano. Eu fiquei pronto para responder aquela pessoa, mas só que naquela hora eu puxei o cinto gospel e desci a lenha. Falei o que não era para falar. Porque a pessoa, quando ela veio ali na igreja, ela veio pedindo que um socorro.
né? E eu falei, sabe o que tá acontecendo isso daí? É porque você não ora, é porque você não é crente, é porque não sei o que. E fui apontando. E falei, ixi, misericórdia, até a boca espumou. Quando eu falei, tanta coisa que eu falei ali. Aí depois que aquela pessoa ouviu, ela falou assim, irmão, se eu quisesse um acusador, eu deixava, ficava lá em casa mesmo, o próprio diabo me acusou isso daí. Mas eu vim aqui pra igreja para procurar uma ajuda. Aí, irmão, aquilo pá, foi ali na minha mente assim, falou, Jesus, olha o que eu tô fazendo. Talvez pra você, né, não, irmão, tem que excomungar mesmo, mas você é você, eu sou eu, como tem um pastor que ele fala, você é você, eu sou eu, jacaré é um bicho d'água, né? Mas é isso dali. Isso daquilo dali, irmão, me lembrei de uma passagem, lembro do samaritano. Tem horas que a gente vai, se a gente não prestar atenção, a gente é como trabalha ao favor do diabo, só acusando em vez de. A pessoa já errou, mano. Não tem pra que eu apontar de novo aquele erro, ser um acusador. Amém? Eu creio que você já entendeu. Quando eu passei por aquela vergonha, eu falei, rapaz, eu não sou desse time. Eu não sou do time que trabalha como acusação. Eu posso confrontá-lo, não afrontá-lo, né? Mas olha pra você ver bem. E o pessoal correu perante ao Senhor, né? Saudaram ali o Senhor Jesus. E Jesus começou a dizer aqui no versículo, na verdade é o versículo 17. E um da multidão disse, Mestre, trouxe meu filho, a qual tem um espírito imundo. Irmão, olha que coisa, né? O pai trouxe aqui o filho e ele tinha um espírito imundo. Isso aqui, irmão, me chamou muita atenção. Porque quando eu até brinquei com o pessoal, foi o seguinte, né? Pra mãe, todo filho que é bonito, é lindo, né? Eu lembro da minha mãe falava pra mim, falava, meu filho, você é lindo, você é maravilhoso, irmão. E tinha outras pessoas que falavam, rapaz, Rafael, você é feio, você é dos avessos, irmão. Eu continuo acreditando na minha mãe hoje. É minha esposa que fala pra mim, nossa, você é lindo. Eu, irmão, essas duas mulheres pra mim, irmão, falando isso pra mim já tá bom. O resto é resto. Né? Mas é o que eu quero voltando aqui pra mensagem. Esse pai chegou e falou, Senhor, tá aqui o meu filho, está endemoniado. Para algumas pessoas hoje é fácil. Se você vai no mercado, se você vai na lotérica, se você vai em algum lugar e tem uma filha, um acúmulo de pessoas, você fala, rapaz, esse governo, rapaz, tá calor. Você vai juntar 10 pessoas ali para reclamar, para falar mal também. Isso é fato. Conheço pessoas que falam mal do cachorro de casa até o mais velho de casa fala mal. Mas esse não é o ponto que eu quero chegar. O pai chegou e falou, Senhor, tá aqui, ó. Já eu creio que chegou um limite. Falei, Senhor, tá aqui o meu filho, eu quero resolver esse problema. Bom, eu tenho certeza, eu sei disso e você sabe disso. Você sabe de tanto problema que você tem enfrentado na sua casa. Mas agora o que você faz para resolver isso daí, irmão? Esse tanto de acúmulo de problema que você tem de você mesmo e com a sua família. E agora? Esse pai viu, tava ali, trouxe para resolver aquilo dali. Falou assim, não, eu já quero dar um basta nisso. Isso daqui já não vai ficar para amanhã. Isso aqui eu quero, perdão, resolver isso daqui. Amém? Olha o versículo 17. Não, o versículo 18, né? E ele falando ali que a hora o filho espumava, rangia os dentes e tudo mais. Ele trouxe ali, né, para os discípulos tentar resolver o problema, mas o discípulo não conseguiu resolver o problema. Lembra que eu falei para você que a gente precisa anotar as instruções tudo certinho, porque senão uma hora ou outra a gente passa por uma dificuldade, o que cadê aquela resposta, cadê aquela direção que o nosso mestre já o que nos ensinou e a gente o que acaba passando por uma vergonha, né? Mas olha para você ver bem. A Bíblia fala no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18 ao 20, que o povo, a criação espera que a manifestação dos filhos de Deus. Irmão, se você é cristão, se você é filho de Deus, tem um povo que espera a sua manifestação como filho de Deus. Não tem como de você correr, recuar, né? Muitas das vezes eu falo por mim, que eu já tentei muitas vezes recuar, falo, não, isso aqui não é pra mim não. Isso aqui eu não vou, isso aqui eu não faço, não, seu, isso aqui. Mas aquilo foi me constrangendo, falei, peraí, se eu sou filho de Deus,
tá esperando eu me manifestar, tá esperando eu me levantar, tá esperando uma ação minha e eu vou partir para cima. Amém? Tem muita coisa, irmão. Muita coisa. Como aqui, ó, né? Ele trouxe o filho para os discípulos resolver. E tem coisas que, irmão, que é só você que vai resolver. Não tem como de você fugir, querer falar, não, é fulano. Não, é só é você e é você e é você. Amém? Mas olha para você ver bem. Eu vou pular para um ponto aqui já que me queimou bastante o meu coração, pra gente não ficar o vídeo muito longo, né? Olha o versículo 19. E ele respondeu isso aqui, eu creio que Jesus falando, né? Ó geração incrédula, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei ainda? Né? Jesus chama, traz o menino para cá. Irmão, isso daqui por muito tempo, quando eu ouvi essa mensagem, o que mais, quando o pregador, quem estava ministrando ali, começava a falar desse texto, falava, irmão, vamos lá, abre lá no livro de Marcos, capítulo 9, já vem na minha mente, incrédulo. Irmão, por muitas das vezes isso queimava o meu coração. Aparecia um problema, aparecia algo para resolver, aí vinha na minha mente, e aí, incrédulo? Você vai continuar sendo incrédulo ou vai partir para cima para resolver? Ah, irmão, seja uma pessoa, irmão, eu tô com a dor na coluna, com a dor de cabeça, tô com um problema na justiça, tô com algo para resolver. Aí eu só ouvi, falei, e aí? Você vai ser incrédulo, não vai orar, não vai fazer algo não, ou vai ficar aí? Ah, irmão, eu não sou incrédulo, lixo, irmão, aquilo já me indignava, falei, não, vamos embora orar, irmão, que seja pra quem quer que seja, vamos partir pra cima, vamos orar, vamos pedir a Deus uma direção, vamos clamar ao Senhor, tenho certeza que Ele vai responder, porque eu falava, eu não sou incrédulo, não sei se você é assim, mas isso sempre queimava meu coração. Falei, não, eu não pertenço a essa geração de incrédulo. Eu não pertenço a essa geração que só vai ouvir o problema ali e saber que Deus pode dar resposta, Deus pode dar direção. Eu vou aqui cruzar os braços e falar, não, isso é porque é pra acontecer mesmo, né? E tal. Não, peraí, vamos embora, vamos pedir a Deus a direção, vamos ver o que Deus pode falar. Se Ele é a cura que precisa, Ele vai dar a instrução, vai nos ajudar, vai nos auxiliar e vamos embora partir pra cima. Amém? Olha aqui, e continuando aqui. Olha, já vou partir para o finalzinho. E Jesus disse: se tu pode crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, chamando com lágrimas, e disse: eu creio, Senhor, me ajude na minha incredulidade. Como eu falei para você, muitas das vezes, irmão, partir para oração. Na oração que eu ia fazer para algumas pessoas, eu lembro de um que me chamou a atenção, que ele me constrangeu bastante, talvez te ajude. Que quando uma pessoa, né, chegou para mim, falou assim, irmão, eu preciso de uma oração para uma dor, tô com uma dor de cabeça aqui, irmão. E eu cheguei, eu orei para aquela pessoa, mas eu fiz uma oração só por orar, por cargo de consciência. Cheguei ali, fiz a oração. Aí a pessoa pediu oração para outra pessoa que estava ali e a dor de cabeça sumiu. Aí a pessoa assim, né, até agradeceu, eu creio que ela, não sei se ela foi simpática, mas ela falou assim, irmão, né, o irmão ali já orou e agora o senhor acabou de orar e eu tenho certeza que se não fosse a oração de vocês dois, a dor de cabeça não tinha saído. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês e tal. Né, aí o outro rapaz, a outra pessoa que tava ali também falou, irmão, né, nossas orações, graças a Deus, deu certo, né, e tal, né. Aí eu, por dentro de mim, eu falei, não, eu não orei, eu só orei por cargo de consciência, eu só falei palavras que levadas ao vento. Eu não fui com a certeza realmente que Deus poderia curar, que Deus poderia arrancar essa dor de cabeça. Falei, não, Senhor, a partir de hoje eu vou partir para cima. Eu sei que o Senhor está me ouvindo, eu sei que o Senhor pode fazer. Se o Senhor não fazer agora, eu sei que o Senhor vai falar algo, o Senhor vai dar uma instrução, o Senhor vai fazer alguma coisa aqui, o Senhor vai manifestar alguma coisa entre nós aqui e vambora. Porque, irmão, porque tem muitas pessoas, como já eu falo por mim, eu orei por algo, aí não aconteceu, mas como eu falei para vocês, até eu ter esse embaixo comigo desse texto de incrédulo, eu falava, rapaz, porque Deus não quis curar agora, irmão, né? Daqui um pouco, daqui um processo, né? Mas eu sabia que eu estava sendo incrédulo, eu sabia que aquela oração eu não fiz crendo realmente
que Deus poderia curar, ou que Deus poderia dar uma instrução, que Deus poderia dar uma resposta para aquele problema. Eu só orei e falei, que, né, se ele fizer, bem, se não fizer, amém também. Né, pelo menos na minha parte eu fiz, pelo menos na minha parte de orar e falar algumas palavras aqui, eu fiz. Mas dentro do meu coração acho que não vai dar certo. Aí quando eu me deparei com esse texto, eu falei, não, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Até mesmo algumas orações, quando eu ia fazer, algumas pessoas falavam assim, nossa, irmão, essa oração que o senhor fez aí foi bem específica. Eu falei, irmão, porque sim. Eu falei, não, Senhor, eu tô aqui, o irmão tá com esse problema, Senhor, eu sei que o senhor pode fazer. Senhor, me perdoe, por algumas vezes eu duvidei, estamos aqui, vambora. E eu não consigo, irmão, fazer uma oração sabendo de um problema, que eu sei que Deus pode dar a resposta, talvez ele pode agir naquele momento, ou eu sei que ele pode dar uma resposta para aquilo ser contínuo, para ser um mês, para um ano, para aquilo ser resolvido. Eu sei que ele pode dar a direção. Eu não consigo fazer uma oração e ficar ali. Não aconteceu nada, irmão. Nada, 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 nada. Será que Deus não falou nada daquela oração? Até mesmo, como algumas pessoas falam, que Deus responde, até mesmo o silêncio de Deus é uma resposta. Eu fico meio assim, falei, Deus, acabamos de orar aqui. Eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer, porque a Bíblia fala, os sinais seguirão aqueles que creem. O Senhor está aqui. Não sei o que pode acontecer, mas eu espero por uma resposta do Senhor. Até vir a resposta do Senhor, a gente não vai sair daqui. E assim, irmão, graças a Deus, né? Isso tem se manifestado. O que eu quero dizer para você é, irmão, será que até quando eu e você vamos continuar incrédulo? Será que até quando eu e você vamos continuar? Não, irmão, porque mas no seu coração, se você for sincero com Deus, não, eu tô sendo incrédulo. Não tô confiando em Deus totalmente. Como a gente estava ministrando também lá na igreja, se às vezes que eu escondo algo de Deus não fala, irmão, quem continua o quê? Me acusando e acusando ali sobre quando a gente se esconde. Quem trabalha, né, ali como acusador, ele trabalha porque ele nem ele percebe, sabe que tem o que algumas coisas escondidas no meu coração. E quantas das vezes, irmão, depois que eu aprendi isso, eu falei, Senhor, não vou mais me esconder pro Senhor. Talvez eu falo para um amigo que eu deveria falar pro Senhor, não vou me esconder mais. E quantas das vezes eu fui fazer uma oração, o diabo tentou falar, você fez isso, aquilo que ele fez, diabo, mas eu fiz, mas eu já falei para com Deus. Eu já falei para ele, não tem mais acusação. Eu já tirei aquilo que estava escuro e trouxe para a luz. Não adianta mais você vir me acusar. Quantas vezes eu cometi pecado que ninguém estava vendo, depois eu falei para com o Senhor. Falei, não, diabo, você não vai mais me acusar. Eu já falei para com meu Deus, pediu perdão, além de pedir o perdão, eu estou pedindo a Deus para me tirar isso de mim. Lembra que eu falei para você, tem horas, irmão, se eu e você não trazer para a luz, como esse pai trouxe, falei, Senhor, eu creio, mas também uma parte de mim fica meio bagunçado, eu fico na incredulidade. Já pensou se ele voltasse para casa e ficasse ali, né, nessa guerra interna? Uma hora a parte eu creio e outra parte, não, Senhor, eu quero sair daqui curado. Eu estou trazendo, daqui estava escuro, que muitas vezes o diabo me acusou, mas estou trazendo para com o Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer. Amém? Espero no nome do Senhor Jesus que essa palavra te ajude, te confronte e te auxilie naquilo que você precisa. Amém? Que o Espírito Santo possa falar mais ao seu coração no nome do Senhor Jesus.